Olá, turminha! Vamos falar um pouco sobre o nosso texto do primeiro caderno de atividades complementares? Vamos lá! O primeiro texto é Os Astros e a Passagem do Tempo. A cronologia, o estudo do tempo, é uma das invenções fundamentais da espécie humana. É com base nesse conjunto de conhecimento que a civilização consegue, até os dias de hoje, controlar e organizar sua vida e suas atividades. Então, a cronologia, ela é basicamente o estudo do tempo. Ok? Tudo certo até aí? Vamos para o próximo. Antigamente, a posição dos astros e suas periodicidades eram usadas para saber quando a lua mudaria, em que períodos as diversas estações da natureza aconteciam e qual sua influência no comportamento e migração dos animais para que a caça e a pesca pudessem ser bem-sucedidas, assim como para arar a terra e semeá-la. Então, antigamente, nós olhávamos os astros, as estrelas, para perceber quando que a lua ia mudar, de cheia para minguante, crescente, e quais os períodos que tinham as estações da natureza. O que acontecia com cada estação, qual que era a sua influência com os animais, com as frutas. Então, antigamente, a população olhava muito para os astros, para as estrelas, para observar esse tipo de coisa. Essas medidas de tempo tinham por base fenômenos naturais repetitivos. Portanto, os mais utilizados foram os movimentos dos corpos celestes. E a partir daí, estes fenômenos passaram a determinar as estações do ano, os meses e os anos. Então, essas medidas de tempo, essas observações, elas foram se repetindo ano e após muitos anos, eles começaram a observar quais os fenômenos que iriam acontecer a partir dessa visualização dos corpos celestes. Então, eles começaram a determinar as estações do ano, os meses e os dias. Com o passar dos anos, muitos instrumentos para contar o tempo surgiram. Relógios de areia, de sol, de água, até chegar aos modernos relógios atômicos. Então, primeiro, os nossos ancestrais observaram os astros, as estrelas. Depois de muitos anos, eles começaram a observar que tudo se repetia. Sempre na mesma época, tinha as estações do ano, verão, primavera, verão, outono, inverno. E eles começaram a fazer anotações sobre isso. E eles foram montando alguns instrumentos para contar esse tempo. Então, eles fizeram diversos relógios. Temos aqui, como exemplo, os relógios de areia, de sol, de água, até chegar aos modernos relógios atômicos, que são esses que nós utilizamos. Utilizamos os relógios digitais também, né? Agora vamos para o próximo. Provavelmente os babilônios foram os criadores dos primeiros relógios, os gnomons, que mostravam a passagem do dia pela sombra de uma vareta fincada no solo. Então, os babilônios foram os primeiros que tiveram a ideia de marcar a passagem do tempo através de uma vareta que eles colocavam no solo, na terra. Nós temos aqui alguns exemplos de gnomons. Olha esse. É uma vareta fincada e a partir da iluminação do sol, eles conseguiam medir o tempo. Olha aqui uma experiência que uma escola fez. Com um lápis, algumas pedrinhas e o sol. A partir da luz solar, eles conseguiram medir a passagem do tempo. Novamente, um gnomo feito. Vocês podem observar que utilizaram apenas uma vareta e colocaram na terra. E a partir do sol, da luz do sol, que faz a sombra nessa vareta,
que eles conseguiam visualizar a passagem do tempo e contabilizar a passagem do tempo. Dos gnomos originaram os relógios de sol, que diferenciavam dos gnomos apenas por possuírem uma marcação aproximada das horas. Então, primeira marcação do tempo foram os gnomos. Depois surgiu o relógio de sol. Vamos ver? Tanto os gnomos quanto os relógios solares necessitavam da sombra para indicar o tempo ou as horas. Assim funcionava apenas durante a parte iluminada do dia. Essa limitação fez com que fossem inventados outros instrumentos para medir o tempo. Então, tanto os gnomos quanto o relógio de sol, eles utilizavam o sol para medir ou indicar a passagem do tempo através da sombra. Então, o sol, durante o dia, apontava para a haste, né? Pode ser uma madeirinha fincada na terra, e a partir daquela sombra que eles iriam visualizar a passagem do tempo. Nós temos aqui os exemplos de relógio de sol. Vocês podem observar que o relógio de sol, ele é um pouquinho diferente do gnomo. Mas diferente como? Ele tem as marcações. Então, nesse caso, temos ali no algarismo romano 1, 2, 3 e assim por diante. Vamos ver outro? Olha, esse daqui é um pouquinho mais atual, ó. Esse daqui é um relógio de sol. Qual é a diferença dele para o gnomo? A diferença é que o relógio de sol tem as marcações, os números. Então, para eu saber que é um relógio de sol, eu tenho que observar se tem os números com as marcações. Nesse caso, vocês podem observar que a sombra da haste fincada ali no pratinho está marcando 7 horas. Então, provavelmente são 7 horas da manhã. Temos aqui, ó, outro modelo de relógio de sol. Novamente, temos uma haste e algumas numerações. A partir dessas numerações, a gente consegue visualizar quanto tempo já passou. Nesse caso, nós podemos observar que está em torno de 8h30, 9 horas da manhã. Então, eu pergunto novamente, por que que o relógio de sol e os gnomos não funcionam à noite? Porque eles precisam da iluminação do sol, da luz do sol para formar sombras. E esse foi o texto que nós também iremos utilizar lá no nosso primeiro caderno de atividades complementares de ciências e que iremos trabalhar essa semana. Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a Pro no grupo ou no privado. Até mais!